pessoal. Agora Agora sim eu acho que vai. tudo bem? Tudo certo, e com você? Tudo bem, graças a Deus. Uma boa Estamos noite aqui. para todo mundo que está aqui. Hã? Uma boa noite para todo mundo que está aqui. Hoje vamos bater um papo aí sobre funções executivas, como você falou, né? Vai Exatamente. ser bem bacana. Ixi, acho que Até, continua travando. Acho que minha até internet hoje ela não está colaborando muito. aqui também não está muito legal, não, viu? Uma colega aqui colocou que quem é neuropsicopedagogo sabe bem sobre o assunto. E aí eu estava falando exatamente sobre isso, que deveria saber bem sobre o assunto. Mas, infelizmente, vários cursos não preparam o profissional adequadamente. Então, às vezes a gente sai de uma faculdade até sabendo um pouquinho ali da teoria, só que na prática, o que realmente deixa a desejar. Então, por isso que eu vejo muitas dificuldades, eu vejo muita gente que sabe que tem que tratar o assunto, sabe que tem que avaliar, sabe que tem que intervir, mas na prática não sabe realmente o que são as funções executivas, o que é como que utiliza, né, qual o papel dessas funções no nosso dia a dia. Então, por isso que eu convidei você para esclarecer um pouco, né, esse olhar da neurociência, que na verdade a neurociência devia fazer parte do currículo de todos os cursos de educação, né? Quem sabe um dia aí faça parte, mas até lá a gente tem que correr atrás de outras maneiras, né? E Então, eu vou gostaria além. Pode falar, desculpa. que falasse assim, explicasse para o pessoal, falasse, tirasse as dúvidas aqui de todo mundo, falasse um pouco do seu papel mesmo, do seu trabalho. Legal. Eu vou além, né, complementando o seu comentário, né, eu ia dizendo, é, no sentido de que não só nos cursos de psicopedagogia ou para o pessoal da educação é importante a gente saber sobre neurociência, mas eu levaria a neurociência para dentro da escola de uma forma geral, para que as crianças já começassem a aprender a respeito de neurociência. Eu sempre começo qualquer palestra que eu dou falando a respeito do papel do cérebro na nossa vida, né, que pelo menos na minha vida escolar, foi completamente negligenciado. Se eu estudei lá na escola que o cérebro serve para pensar e que tem algum neurônio lá dentro, foi muito. Mas a verdade é que ele faz muito mais do que isso. Eu queria perguntar para você, para o pessoal, o que vocês acham que o cérebro faz antes da gente começar a conversar? Qual é a visão que vocês têm a respeito do papel do cérebro na vida de vocês? Nossa, e aí, pessoal? Me ajudem aí, qual o papel do cérebro na nossa vida? Hum, É, eu acho que tem um pequeno delay entre a apresentação, o pessoal poder responder também, mas a gente vai retomando os comentários enquanto o pessoal vai falando. O cérebro ele tem um papel mais do que fundamental, né, para a nossa existência. Porque tudo aquilo que a gente pensa, tudo aquilo que se apresenta no mundo diante da gente, todo movimento que a gente faz, toda percepção que a gente tem, toda emoção que a gente sente, tudo isso é papel do cérebro controlar. Mais do que isso, as próprias funções do nosso corpo, as funções vitais, também são reguladas pelo cérebro. Veja o papel gigantesco que o cérebro tem na nossa vida. E acontece exatamente. que não tem como você pensar em educação ou você pensar em psicologia e na intersecção entre essas duas áreas hoje sem considerar a neurociência, que é justamente a ciência que estuda o cérebro, né? Qualquer filosofia da mente hoje, que nem eu estava conversando com você esses dias, não pode desconsiderar o papel do cérebro. A gente tem estudado fenômenos muito complexos como memória, inteligência, consciência, senso de self, né? A sensação de que nós somos um indivíduo, quais são os traços da nossa personalidade, e a gente consegue relacionar tudo isso com a atividade do cérebro, né? Então, a gente não pode pensar numa psicologia que não considere de qualquer forma o papel do cérebro na construção daquilo que a gente chama de mente.
Então, por isso que é tão importante que a gente comece a discutir neurociência voltado nesse ambiente da educação também, né? Voltado para os profissionais da psicopedagogia, para que eles compreendam que a mente e os fenômenos que eles observam começam lá no cérebro, ou pelo menos que tem uma relação estreita com ele, né? Então, acho que esse é o grande ponto que conecta, né, essas ciências. Por isso que a neuropsicopedagogia, inclusive, tem se tornado cada vez mais popular também. Porque Sim. não tem como falar em educação, não tem como falar em psicologia de aprendizagem se a gente não considera o papel do cérebro na hora de aprender. É impossível. Exatamente. E lá na faculdade, né, durante o nosso curso da psicopedagogia, é muito trabalhado isso, mas de uma forma muito superficial. Então, tem que avaliar as funções executivas. Sim, mas como que é esse processo? O que é realmente, o que a gente vai olhar, o que não vai olhar? O que a criança tem que... seria normal de estar fazendo ou não seria? Sabe? Então, assim, é tudo muito passado superficialmente. E mesmo em faculdades, por exemplo, a minha faculdade foi presencial. Não é, são cursos que são ruins. É porque realmente não é tratado dessa parte. Né? Isso aí cabe à neuropsicopedagogia, entre outros cursos, neurociência. Só que é extremamente importante a gente entender isso no nosso cotidiano, até para a nossa organização, né? Alguém Então, comentou aqui, o cérebro está ficando popular. Eu tô com dificuldade de ler porque eu tô sem óculos, né? sendo É, popular, o, não para rir ou chorar. Então, tem que ficar. Isso Eu não é diria importante. nem para rir nem para chorar, né? Na verdade, eu diria que é para saber mais, para entender melhor como que isso funciona, porque existem muitos benefícios de você entender como que o seu cérebro funciona, né? Existem aspectos do nosso comportamento que muitas vezes a gente não se dá conta, que lá na psicanálise a gente começava a chamar de inconsciente, né? E que hoje a gente começa a entender que o cérebro processa essas informações de forma inconsciente, mas que existe todo um contexto, todas as situações que desencadeiam isso e propiciam que a gente se comporte de uma determinada maneira. Né? Então, entender como que o cérebro reage ao ambiente, como que ele interpreta a realidade, é essencial, né? Para a gente poder entender como que a gente intervém nas situações que não estão acontecendo de maneira muito legal, né? Então, por exemplo, quando a pessoa tem uma dificuldade de aprendizagem, onde será que está essa dificuldade? Será que é um processo perceptivo? Será que é um processo inato, no sentido de ser algo vinculado à inteligência? Será que é algo que está no ambiente daquela criança? Será que é algo que está relacionado com a memória dela, com a atenção dela? Será que é algo que está relacionado com as funções executivas, que a gente vai falar um pouco mais para frente aqui? Então, tudo isso você consegue identificar causas, e quando você consegue identificar causas, você consegue o quê? Agir de acordo, né? Agir onde está o problema de fato. Né? Então, por isso que é tão importante estudar o papel do cérebro na criação da mente e dos fenômenos da mente, como memória, atenção, inteligência, enfim. Exatamente. E até porque quando, por exemplo, o foco da psicopedagogia é a aprendizagem. Se nós entendemos como que ocorre essa aprendizagem no cérebro, né, nós conseguimos trabalhar melhor, potencializar melhor essa aprendizagem e não focar nas dificuldades. Né? Então, é importante a gente entender esse processo de como que ocorre para que a gente possa intervir da melhor maneira possível. Né? Sim, e a gente pode ver também que muitas crianças, eu estava vendo há um tempo atrás uma estatística, não me pergunte em que artigo que foi, porque eu já não lembro, mas que diz que cerca de 30 a 35% das crianças nos Estados Unidos apresentavam alguma dificuldade de aprendizagem, né? Mas quando você olha para a prevalência do transtorno específico de aprendizagem, por exemplo, no Brasil ele gira em torno de 7,2 a 7,2 a 7,6%. Então tem muita gente sofrendo com dificuldade para aprender, porque provavelmente está utilizando alguma abordagem que não é interessante para o aprendizado. Né? Então, um método de estudo que não é eficiente, ou ainda simplesmente porque a gente desconhece a forma como o nosso cérebro funciona, a forma como a nossa memória funciona. Né? E a gente acaba sofrendo por causa disso.
Exatamente. Que até um termo que vem crescendo aí é a relação à despedagogia. É exatamente isso, a questão do despreparo dos professores, né, como um todo, que acabam não entendendo como que ocorre esse processo, e aí ele ensina de uma maneira inapropriada para as crianças, que vai percolando ali pelo restante da vida. Né? Então, a criança não aprendeu ali atrás como que aprende, ela vai insistir no erro, ela vai insistir na maneira que dá, no viés mais negativo, na parte mais difícil, sendo que a aprendizagem é muito simples, né? Só que é muito simples se a gente entende como que funciona e quais os meios que aquele ser pode aprender da melhor maneira, né? Mas as pessoas, a escola como um todo, ela dificulta muito isso, né? Que Um vai pelo tanto, lado né? errado, né? Exato. E se a gente for considerar, por exemplo, uma visão que assim é básica dentro da neurociência, né? A gente pensar no ser humano como um ser que passou por um processo de evolução, né? Darwiniano. Então, quando a gente pensa por esse viés, o que a gente começa a identificar de problemas na educação, principalmente quando a gente está começando a ir para a escola? Que existem coisas que se quer ensinar para o cérebro que não são naturais para o cérebro de aprender. Você fala, poxa, Nicolas, como assim? O que você está querendo dizer, né? Imagina que a gente tem uma história evolutiva enquanto espécie de 3 bilhões de anos ou mais. E que somente há uns 100 anos atrás a gente começou a aprender nas escolas a ler e a escrever. Então, imagina o quanto que o nosso cérebro ele precisa se adaptar para esse tipo de situação, para um aprendizado que para ele não é tão natural. Veja que outras formas de aprender para a gente são muito mais naturais, muito mais fáceis de acontecer. Tarefas manuais, por exemplo, através da pura repetição, a gente consegue aprender suficientemente bem, né? A menos que exista, né, algum transtorno motor, alguma coisa, enfim, nesse sentido, mas agora aprender os conteúdos que a gente precisa, né, essa forma de pensar abstratamente e coisas que são essenciais para o nosso comportamento social como ele é hoje nos centros urbanos, são coisas um pouco mais difíceis, um pouco mais complexas. Não é assim tão simples ou tão natural quanto a gente esperaria, né? Então, por exemplo, uma das principais habilidades que a gente pode imaginar que uma pessoa precisa ter hoje é a capacidade de ler e escrever. Não é natural para o cérebro aprender a ler e escrever. Né? Na verdade, a gente tem se adaptado a isso. Então, é natural que dificuldades nesse sentido surjam. Né? Afinal de contas, não é algo que a gente tem um mecanismo biológico é, extremamente preparado para, vamos dizer assim. Né? A gente está num processo de adaptação. Não vou falar que a gente não tem, porque senão ninguém lia, ninguém escrevia. Né? Mas é claro que não é como a gente ter um mecanismo para aprender a relação entre estar num ambiente escuro e sentir a sensação de perigo que ele traz para a gente. Né? Inclusive, muita gente tem medo do escuro. Por quê? Porque na nossa história evolutiva, estar no escuro podia ser a possibilidade de você não ver o sol raiar de novo. Né? Exatamente. Bom, Nicolas, mas e aí? A gente tem conversado, falando, mas o que realmente são as funções executivas? Fala aí para o pessoal, explica melhor esse bicho de 7 cabeças aí, que todo mundo treme as bases para falar. E que não Fala aí. precisa, né? Porque não é nenhum bicho de sete cabeças, na verdade. Quando a gente fala funções executivas, o nome pode até assustar, né? Esses dias eu estava fazendo uma enquete no meu Instagram, né, no meu perfil, e lá eu perguntei para as pessoas, porque tem muitos psicopedagogas que me seguem lá, e aí eu fui testar o conhecimento desse pessoal, né? Eu fiz uma enquete perguntando assim, qual dessas não é uma função executiva? E aí eu coloquei lá, memória de trabalho, memória de longo prazo, controle inibitório e também flexibilidade cognitiva. E muita gente me respondeu que memória de longo prazo não é uma função executiva, que é uma resposta correta nesse caso, mas muita gente respondeu, por exemplo, que controle inibitório não era, ou que flexibilidade cognitiva não era. Na verdade, a maior parte das pessoas respondeu isso. Então, existe uma dificuldade, talvez, de entender o que sejam umas funções executivas, porque se confunde com o que é função cognitiva.
Quando a gente está falando de função cognitiva, a gente está falando de atenção, a gente está falando de memória, a gente está falando de inteligência, percepção, linguagem. Tudo isso são funções que a gente chama de cognitivas. As funções executivas são aquelas que controlam o nosso comportamento. São aquelas que monitoram as funções cognitivas, por assim dizer. Quem conhece o modelo de memória de curto prazo do Baddeley, sabe que lá existe uma alça fonológica, uma alça visual e um buffer que fica no meio, que é o central executivo. Então a gente pode pensar em funções executivas nesse sentido. Alguém que está ali pegando, no caso da memória de curto prazo, informação que vem dos nossos sentidos, informação que vem da nossa memória de longo prazo e colaborando com aquilo que a gente precisa estar falando naquele momento para que a gente articule as frases da maneira correta, ou para que a gente consiga manter aquela informação na nossa cabeça e associá-la com elementos que já estão presentes no nosso conhecimento anteriormente. Então, isso é uma coisa que faz parte do elemento executivo do cérebro, essas manobras que ele faz entre as diversas funções que ele tem para formar um comportamento adequado. Né? Então, quando a gente está falando de funções executivas, nós nos referimos principalmente a 3 funções do cérebro maiores. A gente tem memória de trabalho, a gente tem flexibilidade cognitiva e a gente tem o controle inibitório. Ai, Nicolas, o que é isso que você está falando? Não está adiantando nada para mim. A gente responde. Primeiro, memória de trabalho. Memória de trabalho é uma memória de curto prazo. Sabe quando você vai ligar para uma pessoa e você precisava, antes você tinha agenda, você tinha que decorar o número dela para discar no telefone? Então, essa é a memória de trabalho, que permite que você reverbere aquela informação e execute a ação de discar o número corretamente. Okay? Esse é um exemplo clássico. A gente tem o controle inibitório também, que é a nossa capacidade, como o nome diz, de conter impulsos, de conter comportamentos que não são adequados, ou ainda conter pensamentos que não são adequados àquele momento, àquela situação. E a gente tem a flexibilidade cognitiva, que é a nossa capacidade de nos adaptar às diversas situações. Né? E a gente não nasce com essas funções executivas totalmente desenvolvidas. Na verdade, essas funções elas estão principalmente ligadas a uma região do cérebro que a gente chama de córtex pré-frontal. O córtex pré-frontal é uma região do cérebro que fica aqui, ó, bem atrás da nossa testa. Em relação ao tamanho do nosso cérebro total, na espécie humana, ele é a região do cérebro mais desenvolvida entre as outras espécies também. Se a gente comparar o nosso córtex pré-frontal com o das outras espécies, a gente vê que a proporção dele em relação ao resto do tamanho do cérebro é muito maior do que nas outras espécies. E ele faz funções que a gente julga que definem a gente enquanto espécie. Né? Essa nossa capacidade de pensamento adaptativo, de racionalização, de planejamento, tomada de decisão, criatividade, tudo isso é função do córtex pré-frontal. Né? E ele controla boa parte das nossas funções executivas, é um dos principais componentes dela. E o que a gente tem de importante em relação ao desenvolvimento do córtex pré-frontal é que ele se estende por muito tempo durante a nossa vida. Né? Antes a gente considerava, por exemplo, que o nosso desenvolvimento terminava ali por volta da adolescência, né? Ou grande parte do nosso desenvolvimento terminava por ali, e hoje a gente já sabe que o desenvolvimento do córtex pré-frontal pode levar muitos anos, entrando aí aos 30, 40 anos de idade. Né? Então, é muito importante que a gente considere que as crianças têm uma forma de controlar o seu comportamento e as suas emoções que é muito diferente daquilo que é o adulto, e que isso tem uma base biológica, inclusive, por trás. Né? Por exemplo, o amadurecimento do córtex pré-frontal. Tem um comentário aqui? Peraí. Na Mamãe Guia colocou um resumo bem tranquilo, assim, resumir o que você falou de uma maneira bem legal aqui, porque ficou simples de entender. E o pessoal tem elogiado aqui, parabéns. A Thaís perguntou, mas que fazem parte da cognitiva? No sentido assim, função cognitiva, me corrija se eu estiver errado, Thaís. Função executiva faz parte da função cognitiva? Seria isso? Na verdade, as duas coisas são relacionadas, mas são diferentes.
né? Eu dei um exemplo de um componente dentro do modelo de memória, mas esse componente é um componente, digamos assim, externo, que supervisiona a atividade dele. Então, as funções Uhum. executivas, elas englobam funções cognitivas, elas recrutam funções cognitivas, mas elas não são a mesma coisa. Quando a gente está falando de função executiva, a gente está falando dessas três funções principalmente: memória de trabalho, controle inibitório e flexibilidade cognitiva. Mas quando a gente está falando de funções cognitivas, a gente está falando de memória de uma forma geral, a gente está falando de atenção, inteligência, percepção, controle do movimento também, né? Então, Sim. a gente tem uma pequena distinção aqui entre essas duas coisas, tá? A ideia por trás da função executiva é você ter o controle das funções cognitivas para que elas funcionem adequadamente. É saber, na situação que eu tô, onde é que eu preciso alocar a minha atenção? Eu preciso prestar atenção no meu colega que está falando ou eu preciso prestar atenção naquilo que eu estou lendo? É Uhum. saber o que, que eu preciso buscar de conhecimento relevante na memória. Por exemplo, a professora está dando a aula, ela está falando do tema lá, descobrimento do Brasil. Será que as memórias que eu preciso evocar são aquelas da fórmula de Bhaskara? Não, então existe um componente do nosso sistema executivo que vai levantar a nossa rede de memória para que a gente crie associações adequadas com aquele momento, aquilo que a gente está falando. Né? Então, se eu estou aqui falando de neurociência para vocês, como a mente funciona, então vocês devem estar levantando o conhecimento prévio que vocês têm a respeito de como que a mente funciona e não estão pensando na morte da bezerra, espero eu, né? Que seja cativante bastante para que vocês estejam prestando atenção naquilo que eu estou falando, né? Exatamente. E Exato. é exatamente isso que a mamãe guia lá, que se você pudesse pôr seu nome, até eu prefiro chamar pelo nome. Mas ela colocou exatamente, perguntando exatamente sobre isso. Ó. Pessoas com TDAH têm problemas no córtex pré-frontal? Sim. Quer explicar? É, vamos lá. O TDAH, por muito tempo, ele foi pensado e erroneamente classificado como um distúrbio da aprendizagem. Mas, na verdade, o TDAH é um distúrbio de função executiva. E o porquê que isso acontece, né? Por que é de função executiva e não? Estou falando de atenção, atenção não era função cognitiva, então o que você está falando que é função executiva? Na verdade, se você for ver, um indivíduo que tem TDAH, ele aprende muito bem aquilo que lhe interessa, né? Não tem tanta dificuldade assim para aprender. A questão é que ele não consegue articular muitas vezes o foco dele para aquilo que é necessário naquele momento, para aquilo que requer dele a atenção naquele momento. Então, a gente está falando de uma situação de controle executivo, no sentido de alocar a atenção de forma adequada, de alocar o comportamento de uma forma adequada para aquele ambiente que aquela pessoa está, né? Esse comportamento muitas vezes que é impulsivo, hiperativo, né? Que não sabe o TDAH, é o transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, né? E esse déficit de atenção acontece por quê? Porque o indivíduo com TDAH ele tem um problema no funcionamento executivo, no sentido de não, às vezes, conseguir articular quais são os passos necessários para que eles cheguem a um determinado objetivo, a uma determinada meta, né? Então eles não, eles ficam meio perdidos nesse sentido, muitas vezes. E isso acaba prejudicando, claro, o aprendizado. Por quê? Porque muitas vezes você não tem um pessoal preparado dentro das escolas para lidar com esse tipo de situação. E muitas vezes esses indivíduos são vistos como preguiçosos ou vistos como pessoas sem jeito que não conseguem se comportar. Aí você já sabe como que a escola trata geralmente aluno que não consegue se comportar, né? Passa vergonha, é tirado da sala, tudo isso destrói, né, o aprendizado dessas crianças. Então, por que que é tão importante, de novo, conciliar neurociência, psicopedagogia e escola? Para que pessoas que tenham dificuldades com a aprendizagem, que não estão necessariamente relacionadas com preguiça ou, enfim, qualquer coisa que seja, nesse sentido, elas possam ter a oportunidade de aprender da mesma forma que as outras pessoas também. Que a gente tenha a empatia necessária, que a gente consiga se colocar no lugar dessas crianças, para que a gente possa oferecer uma educação de melhor qualidade. Se isso tem Exato. relação com o córtex pré-frontal, sim, existe uma relação com o desenvolvimento do córtex pré-frontal. O TDAH, na verdade, ele é um transtorno do desenvolvimento, né? Uhum. E existe um componente genético muito forte em relação ao TDAH que vai mexer na estrutura do cérebro.
né? Principalmente nas regiões do cérebro que estão ligadas ao controle executivo. E a gente pode citar córtex pré-frontal, córtex cingulado anterior, que é uma região que serve para monitorar nosso comportamento, identificar erros de conduta, enfim. A gente tem também, se não me engano, o hipocampo. E agora a outra região me fugiu aqui, eu vou lembrar depois. Mas, enfim, a gente tem, sim, um componente genético que mexe com a estrutura do cérebro dessas regiões, mas a gente também tem um componente de ambiente, né, de fato. Então, a criação, o ambiente que essa criança está se desenvolvendo. Se ela, se você consegue treinar esse indivíduo em funções executivas, a chance dele obter um desempenho acadêmico, um desempenho escolar na fase pré-escolar para a fase de alfabetização já melhora bastante, né? Então, é até um tema que a gente pode discutir um pouco mais para frente aqui, quando a gente fala de políticas educacionais ou mesmo de programas educacionais que são focados para a alfabetização e para a capacidade da criança de lidar com números, e são principalmente focados nisso. A moto passando. A gente tem outros programas agora que consideram o desenvolvimento de funções executivas que mostram que os indivíduos que são treinados nessa fase pré-escolar em funções como obedecer ordens, né, que são treinados também para monitorar o seu comportamento, para adaptar o seu comportamento, indivíduos que são isso, que aprendem a lidar com os adultos e a confiar nos adultos que estão em volta também. Tudo isso tem um impacto muito positivo na fase de alfabetização desses alunos. Eles saem bem melhor, né? Então, vale a pena considerar esses aspectos. Exatamente. Que a Vandra colocou aqui, de estimulação precoce, né? Que seria nesse tema. Quando a gente fala dessa estimulação precoce, é exatamente começar a trabalhar isso precocemente, não esperar a fase de alfabetização, esperar a fase escolar para começar a trabalhar essas funções. Não, começa ali de criança mesmo, né? É o esperar lá atrás, criança de 2, 3, até menos, né? Na verdade, essa fase de trabalhar essas frustrações, né? Tudo isso que faz com que a criança consiga se controlar, né? Porque o cérebro precisa exatamente ter esse controle, né? E ele aprende das coisas pequenas, né? Corrija se eu estiver errada aí, mas Não, tá certo. A partir dali das coisas pequenas de criancinha, que se a criança começa a trabalhar isso, né, de uma maneira muito simples, ela vai entender cada vez mais vai colocando as complexas de uma maneira também muito simples, né? E o cérebro trabalha no mesmo processo, né? Do simples para o mais complexo, né? Seria isso, Exato. assim, nessa estimulação? A gente começa a aprender desde que a gente nasce, na verdade, né? Então, a gente está o tempo inteiro aprendendo relações entre estímulos e respostas, estímulos e respostas. E a forma como o cérebro tem de lidar com as situações, em um primeiro momento, ela é emocional. A resposta emocional, ela precede as respostas cognitivas superiores, né? Existe até um caminho que eu posso falar aqui para vocês, se vocês não ficarem muito entediados, é bem curtinho. Imagina que no nosso cérebro, um estímulo que é sensorial, então algo que está vindo do ambiente, um estímulo que está vindo do ambiente, ele vai passar pelo receptor, então, por exemplo, aqui na nossa retina, a gente tem os cones, os bastonetes, que recebem informação de luz. Então, eu estou falando de visão, tá? A gente vai receber esses raios de luz e a informação visual ela vai ser transmitida para uma região do cérebro que a gente chama de tálamo, que fica bem lá no centro do cérebro e redistribui essa informação perceptiva por todo o córtex sensorial. Tá? Então, no caso da visão, a gente tem lá a área visual primária. Então, a gente tem um caminho aqui, retina, tálamo e córtex visual primário lá atrás. Mais perto do tálamo, a gente ainda tem uma região chamada de amígdala,
que recebe tanta informação vinda do tálamo, quanto às vezes até diretamente dos sentidos, e já consegue identificar um potencial de ameaça quando a gente vê o estímulo. Então a gente está o tempo inteiro comparando se os ambientes, se aquilo que está no nosso ambiente produz uma ameaça na gente. E a amígdala, antes mesmo que você se dê conta do objeto que você está vendo, ela já mandou essa informação de ameaça, às vezes, para regiões efetuadoras de emoção. Então, ela seleciona um programa emocional adequado, manda isso para essas outras regiões, no caso o hipotálamo, e o hipotálamo vai gerar a resposta adequada no corpo, fazendo com que você aumente o fluxo sanguíneo, ou que você aumente a taxa de respiração, que você produza cortisol, né? Enfim, todas as respostas relacionadas ao estresse, que geralmente vem em 3 tipos: luta, fuga e congelamento. A criança, ela ainda não tem o córtex pré-frontal totalmente desenvolvido para perceber quais são essas mudanças no corpo e mandar um sinal de inibição para a resposta do hipotálamo. Então, quando a criança não tem aquilo que ela quer, ou quando o estresse se manifesta na vida da criança, ela vai agir de acordo com aquilo que ela tem de mecanismo cognitivo para isso, que são essas respostas influenciadas pela amígdala e pelo hipotálamo, no sentido de criar um comportamento de luta, de fuga ou congelamento. Traduzindo para o nosso comportamento cotidiano, né, enquanto seres humanos, ela vai ficar ou agressiva, ou ela vai ficar inquieta, ou ela vai chorar e fazer um escarcéu por causa daquilo que está acontecendo, né? Isso porque os mecanismos cognitivos dela permitem isso, né? Então, puxando isso para a sala de aula, né? Se a criança já chega e ela percebe que ela vai passar vergonha porque não sabe a resposta, ela vai ser desafiada de uma coisa que ela não entende. Ela já começa a entender, a professora vai brigar com ela porque ela não fez a tarefa ou fez errado. Então, ela já chega no instinto de defesa. Então, ela já chega na agressiva, já chega aprontando, já chega ali nesse sentido, porque ela se sente ameaçada. Olha que interessante, né? E a prova social é muito importante pra gente. Passar vergonha em público é uma das piores experiências que você pode imaginar, porque nós somos seres extremamente sociais e a gente depende das outras pessoas para sobreviver. A espécie humana é a espécie que mais depende dos outros, o indivíduo mais depende dos outros para a sobrevivência, né? Então, para a gente é uma ameaça muito grande, um estresse muito grande, quando a gente passa algum tipo de vergonha social, quando a gente é repreendido publicamente, né? Ou quando a gente vai ser mal visto diante de uma autoridade. E aí, por que o desenvolvimento das funções executivas é tão importante? Justamente para ensinar essa criança como que ela deve se planejar para executar as tarefas dela corretamente. Como que ela pode, se ela pode confiar naquele adulto que está diante dela, que aquele adulto é amigo dela, está querendo fazer com que ela se desenvolva, ao invés de ir lá e cobrar simplesmente, fazer com que ela passe algum tipo de vergonha. É fazer com que as outras crianças entendam também que é normal que esse tipo de coisa aconteça e que tratem a outra criança com acolhimento, né? Porque a criança, você sabe que se deixar, vai... Só falta fazer aquela malhação de Judas que se fazia, né, antigamente, porque para fazer você de pinhata é 1 minuto, né? Vai ficar rindo da sua cara, enfim. Porque não tem esse controle inibitório. Não sabe o impacto que isso tem na saúde mental, no desenvolvimento da outra criança. Só que é isso que você vai ensinar para a criança? Não, você vai ensinar regras, algumas regras que ela precisa seguir. Porque as crianças, a partir de uma determinada idade, já são capazes de associar regras simples. E quando eu falo determinada idade, eu estou falando a partir dos 11 meses de idade, né? Então você já começa a ensinar alguns tipos de regras simples que elas conseguem seguir. E esse desenvolvimento das funções executivas é o que mais colabora para quê? Para um ambiente escolar saudável, né? Porque quem é professor sabe que se tem uma criança ou 2 crianças, a sala inteira fica desvirtuada, que estão fazendo, né, bagunça, ou que não sabem se comportar adequadamente. E quando a gente tem um ambiente que funciona bem, onde as regras são respeitadas e o professor pode se concentrar em passar aquele conteúdo, você espera o quê? Que as crianças vão aprender melhor do que se tivesse naquele ambiente bagunça, aquele ambiente de caos, que geralmente a gente observa, por quê?
Porque boa parte das políticas educacionais não está preocupada com o desenvolvimento de funções executivas na primeira infância, mas quer o quê? Começar a alfabetizar e fazer com que as crianças saibam fazer conta desde muito cedo, né? Uhum. E isso só atrapalha mais do que ajuda. Exatamente. Bom, o pessoal que está gostando, tem a Wandra quer te colocar no potinho. Live, viu? A Marta colocou que parabéns pelo empoderamento da fala, né? Então, sigam lá, gente. O Nicolas, ele coloca muito vídeo, quase todo dia, né, Nicolas? Coloca lá vídeo Todo dia eu em tô relação... colocando vídeo, tem vídeo no meu Instagram, tem vídeo no meu YouTube, tem os meus cursos, tem o meu livro. Quem quiser, ó. Inclusive, posso fazer um jabazinho aqui rápido, gente? Vocês não vão se incomodar, né? Ó, eu escrevi esse livro, vocês estão conseguindo ver? Neurociente, porque algumas pessoas são mais felizes que outras, e a provocaçãozinha aqui, né? PS não é por causa do dinheiro. E eu escrevi esse livro, quem quiser ler, você pode entrar em contato comigo, que a versão digital eu tô fazendo via Pix, né? Então, tá com um preço bem bacaninha. Todo mundo que quiser colaborar com o meu trabalho, a partir de R$ 5 em transferências de Pix, eu envio a versão digital do livro para você. E também tem os meus cursos online, inclusive eu tenho um curso de neurociência e educação voltado para as pessoas que trabalham com educação, que querem aprender melhor ou que querem ensinar melhor, onde eu falo sobre toda a estrutura do cérebro básica, como que ela funciona, qual que é a relação das funções cognitivas, funções executivas, eu falo de TDAH, eu falo de autismo, eu falo de transtorno de desenvolvimento, eu falo de ansiedade, eu falo de um monte de coisa que pode impactar a forma como a gente aprende, né? Então, jabazinho feito para o pessoal não fugir, a gente pode voltar aqui na nossa live. Mas é só me seguir lá e me mandar direct que eu respondo todo mundo, tá? Ele é bem acessível, viu, gente? Pessoal, tem alguma dúvida que vocês queiram perguntar? Vamos lá, aproveita. Enquanto isso, eu vou agradecendo pelos elogios também, né? O pessoal sempre bastante receptivo, bastante carinhoso com os conteúdos que eu trago. Eu gosto bastante da interação que o meu público tem comigo. Sempre agradeço muito pelas mais de 5 mil pessoas que estão me seguindo lá no Instagram hoje em dia. Claro, sempre com muito trabalho para fazer essa rede social crescer, né? Trazer conteúdo de qualidade para vocês, que é a minha maior preocupação. É trazer um conteúdo de verdade, né? Um conteúdo que não seja pela metade, um conteúdo que seja completo, que vocês possam aplicar diretamente na vida de vocês, né? De uma forma assim, segura, com o que a ciência tem para dizer, né? Porque o que mais tem por aí é a gente falando sem conhecimento de causa, né? Fake news. Que o pessoal divulga uma fake news e vai repassando, né? Não tem esse cuidado. Muita gente perguntou seu Insta. Não sei se fica aparecendo, não me recordo. Eu não sei, meu Insta é @nicolasneuro, tudo junto. Aí vocês podem me seguir lá. @nicolasneuro. Eu posso digitar aqui também, eu acho. Vamos ver se vai dar certo. Opa, o que eu fiz aqui? Gente, peraí. Aí, eu tô procurando a dúvida da Lima. Se você puder digitar novamente, porque sumiu aqui. Mas eu tô procurando. A dúvida dela, gente, alguém me ajuda a achar aqui. E, gente, vocês podem aproveitar também, se vocês querem saber mais sobre neurociência, eu estava falando que tem lá os meus cursos. Os meus cursos estão em promoção, tá? Eles custam geralmente R$ 399. Hoje eles estão lá por R$ 49,90. Se você clicar no link da bio, no meu perfil, você consegue encontrar os meus cursos lá e se inscrever. Então aproveita enquanto essa promoção está rolando, tá? Lá eu falo bastante sobre o cérebro de uma forma assim, extremamente simples para que todo mundo consiga entender. Já são mais de 100 alunos lá inscritos nos meus cursos. Vocês podem ver a avaliação também, podem ver todos os temas que eu trato na página de descrição do curso, que assim, ó, tem muito conteúdo bacana, muito conteúdo importante. Para que assim, todo mundo deveria saber. Se você tem uma criança perto de você, você devia saber, mas só o fato de você estar aqui e ter alguma dúvida a respeito de como o cérebro funciona, você devia ir lá e conferir o que tem naquele curso. Porque, assim,
Não é porque é meu não, E tá? Mas é porque é sensacional. a Elaine mandou a dúvida aqui, ó. Obrigada, viu, Elaine? Ela falou assim: eu recebi uma mãe que me relatou que o cérebro da filha tem um lado esquerdo menor e que a neuro diz que está tudo bem e ela só precisa de estímulos. Fiquei assustada. E aí? Olha, Obrigada. eu tenho um caso. Eu estou fazendo uma matéria no mestrado que se chama Funções Cognitivas Superiores. E a minha professora, a Ruth, ela contou um caso de uma coisa assim extremamente surpreendente. Você tinha uma criança de uns 7, 8 anos de idade que passou por uma cirurgia e teve que remover metade do hemisfério cerebral. Ou seja, teve que remover a parte direita do cérebro inteira. E aí ela ia receber essa criança na clínica dela, né? Ia tratar, assim, ela fez de tudo para que aquela criança pudesse ser acolhida, né? Com acessibilidade e tudo mais. E aí ela notou que a criança bateu na porta, né? Um dia, né? No dia da criança chegar, bateram na porta da clínica, ela foi lá abrir, né? Tava todo mundo esperando que ia ter que ajudar essa criança. Não sei o que foi que a criança fez. Quem acertar ganha um ovo de Páscoa. A criança entrou correndo pela clínica. E aí você fica assim, Corri. como que uma criança que teve metade do hemisfério cerebral removida, metade direita do cérebro, consegue entrar correndo dentro de uma clínica neuropsiquiátrica, né, neuropsicológica? Aí você fica... Existem coisas a respeito do funcionamento do cérebro que, apesar... Assim, a gente tem as nossas teorias, né? A gente sabe que o hemisfério direito do cérebro geralmente controla o movimento do lado esquerdo do cérebro, então correr seria uma atividade impossível, afinal de contas, como que você vai coordenar esses movimentos? A criança tinha feito a cirurgia há uns 3 meses, mas as crianças têm um cérebro extremamente plástico e uma capacidade de desenvolvimento e de realocação de funções muito grande. Talvez o fato dela ter somente uma redução, né, no tamanho do hemisfério esquerdo do cérebro realmente não seja um grande impeditivo se ela tiver a estimulação correta. Não dá para garantir esse tipo de coisa, gente, não tem como prever exatamente, mas dado que a neuropsicóloga fez as baterias de exame, se você fizer acompanhamento cognitivo, fizer treinamento com psicopedagogo, neuropsicopedagogo com essa criança, a chance dela se desenvolver normalmente é grande. Afinal de contas, um cérebro grande não quer dizer muito a respeito de inteligência, de cognição, nada nesse gênero. Se a gente for ver, geralmente o cérebro pesa 1,5 kg, o do Albert Einstein pesava 1,36 quilos, né? E ainda assim o cara era um baita gênio. Então, Exatamente. não é um motivo para preocupação, é um motivo para acompanhamento, né? Assim como você esperaria que em condições normais se acompanhasse também. É aí que está o grande X da questão, né? A gente não precisa esperar dar errado alguma coisa para fazer esse tipo de acompanhamento. A ideia é que cada vez mais esse tipo de acompanhamento esteja presente para que a gente evolua enquanto sociedade, para que a gente tenha uma educação que seja mais assertiva, para que a gente possa, de fato, construir uma sociedade da forma como nós queremos construir, né? E não deixar esse pessoal à margem, né, da sociedade. Muito bom. Tem o pessoal falando que o cérebro é fantástico, realmente. Perguntou se a neuroplasticidade, se o que você tem falado em relação a essa readaptação seria a neuroplasticidade. Sim, exatamente. A neuroplasticidade é a capacidade do sistema nervoso central, a propriedade do sistema nervoso central de mudar a sua estrutura ou o seu funcionamento diante de alguma situação, que pode ser uma lesão ou pode ser simplesmente uma situação no cotidiano, né? Então a neuroplasticidade ela acontece o tempo inteiro no cérebro. Cada coisa que a gente aprende é escrita na estrutura do nosso cérebro. A gente tem a modulação de como as sinapses se conectam no cérebro. Então, quando a gente aprende algo novo, a gente está construindo um caminho neural, um caminho entre os neurônios dentro do nosso cérebro, um caminho de ativação. Então, a gente tem uma mudança de funcionamento num circuito neuronal, ao mesmo tempo que a gente tem mudanças estruturais, né? A gente tem receptores que são criados, conexões sinápticas que são fortalecidas, outras que são perdidas. Tudo isso é mudança estrutural. E quando a gente está falando de mudança em estrutura ou função do cérebro, do sistema nervoso central, a gente está falando em neuroplasticidade, né?
Então não é só ganhar neurônio, não é só perder neurônio, não é só ganhar conexão, enfim. Pode ser uma mudança simplesmente funcional, né? Excelente. Muito bem. Bom, dúvida o pessoal não tem, não. Só tem elogio. Só tem elogio esse povo, não tem dúvida, não. Então tá bom, aí. Ela comentou que teve um atraso na linguagem, né? Um comprometimento do desenvolvimento da linguagem em relação ao hemisfério esquerdo do cérebro. Geralmente o hemisfério esquerdo do cérebro ele é dominante para a linguagem, né? Mas se tiver estimulação e tal, depende muito de quais são as regiões que são mais afetadas, qual a extensão, né, do problema. Mas com terapias adequadas, é possível recuperar esse atraso ou pelo menos fazer com que essa criança tenha um desenvolvimento onde ela se torne funcional, né? Para que isso não impacte tão acentuadamente quanto poderia a vida dessa criança, né? Então essa terapia é extremamente importante. No caso, eu não sou um neuropsicólogo, né? Eu não estou ali na clínica avaliando. Eu trago aquilo que a gente entende teoricamente, né? Porque eu sou um cientista, eu faço pesquisa. Eu entendo, eu estudo como que o cérebro funciona, né? Mas, a depender do prognóstico dessa criança, ela pode sim, em teoria pelo menos, recuperar as suas funções de linguagem. Sim, exatamente. E muitas das vezes na teoria também não tem como e sempre dá um jeito. É muito relativo. Aí vem a questão de, às vezes, religião, às vezes uma explicação sobrenatural. E realmente tem coisas que acontecem porque tem que acontecer. Tem pessoas, como você acabou de citar, dessa criança que fez essa cirurgia e entrou correndo. Então, tem explicação? Não tem. Então, a gente... para Deus nada é impossível, né? Então, sei lá, eu penso assim, pelo menos. Eu penso também que a gente não sabe de tudo, né? A gente está só arranhando ali a superfície do conhecimento a respeito de como que o cérebro funciona. Nos últimos 100 anos a gente aprendeu mais sobre como o cérebro funciona do que na história da humanidade inteira. Então você pega 250 mil anos pelo menos. E, então Exato. isso é só um estalar de dedos nessa história. E o fato da gente não compreender algo não quer dizer que aquela coisa não exista ou que ela não funcione, ou enfim, né, que ela tem que funcionar da forma como a gente entende. Não, na ciência é o contrário, né? Os fatos se mostram diante da gente, a gente observa os fatos e a gente tem que mudar as nossas teorias que explicam os fatos para que elas consigam abarcar esse tipo de situação, de evento, né, de fenômeno. Né? Então, o conhecimento científico é legal justamente por causa disso, porque ele está constantemente se reinventando, adicionando detalhes que fazem com que a gente compreenda melhor o mundo. Ele não é estático, ele é dinâmico. Exatamente. Bom, Nicolas, eu acho que foi perfeito, eu gostei, agradeço demais mesmo. Acho que foi muito válido as colocações, os exemplos, assim, foi muito válido. O pessoal não colocou nenhuma dúvida, então tá tudo bem, ou não. Já aprenderam Que eu todo mundo que é função executiva, não pode errar mais. exatamente, que eu fico preocupada quando não tem dúvida demais, quando não tem dúvida, sabe? Eu falo assim, olha, sei não, hein? Mas tomara que tenham entendido muito bem. Foi colocado de uma maneira muito simples, né? Muito objetiva. Então, eu acho que valeu a pena, viu? Qualquer É, dúvida que- também eu fico à disposição. Quem quiser falar comigo, pode me mandar mensagem diretamente que eu respondo, tá? Exatamente. Peraí que apareceu, ó. É, Jamais saberemos tudo sobre o cérebro humano, mas se entendermos o básico, já poderemos ajudar muitas crianças, não é verdade? Sim, com com certeza. certeza. Imagina compreender um sistema tão complexo. O cérebro tem 86 bilhões de neurônios, tem mais de, sei lá, estima-se acho que até 1 trilhão de células gliais. A gente tem entre os neurônios, cada um conecta com o outro, pode fazer de 1.000 a 10.000 conexões. Então tem mais conexão no cérebro de um indivíduo do que átomos no universo conhecido. Aí você para e reflete um pouco, tá? E aí a gente tem bilhões de indivíduos. Como que a gente entende a sociedade a partir da neurociência? É um esforço hercúleo? É um esforço hercúleo, mas um dia a gente chega lá. É só a gente continuar estudando. Tá? Bom, Nicolas, muito obrigado, viu? Eu que Deixa agradeço. a clínica cognitiva, né? A gente
O intuito da página é exatamente trazer conhecimento de todas as áreas, né? Não só a da psicopedagogia, até porque a psicopedagogia é uma área interdisciplinar, então precisa das outras áreas, precisa das outras disciplinas como um todo. Então, a gente precisa entender um pouquinho de cada coisa. Lógico que não é necessário a pessoa aprofundar na neurociência, não é necessário isso, né? Mas é necessário, sim, conhecer o básico, conhecer o mínimo ali para que a gente consiga colocar isso na nossa prática, tá? Então, é importante. E é sempre bom estudar algo que complementa, né, a nossa formação. Às vezes a gente se torna muito especialista e esquece de olhar para o horizontal, né, e fazer com que o nosso conhecimento cresça horizontalmente. Essa questão da interdisciplinaridade, né, porque aí a gente consegue ter insights. Às vezes a gente está muito preso naquela forma de ver as coisas e esquece que existe um outro mundo completamente diferente, onde a gente pode ver as coisas de uma forma muito mais criativa. E isso tem efeitos assim maravilhosos, né, na nossa vida. Então, eu gostaria de agradecer muito pelo convite. Acho que é uma coisa muito necessária isso que a gente está fazendo aqui hoje. Extremamente importante. Gostaria de agradecer ao carinho de todo mundo que acompanhou a live até aqui. Todos os elogios, todos os comentários. Isso aqui só é possível por causa de vocês. Eu fico muito feliz com o resultado desse papo que a gente teve hoje. Espero que vocês tenham aprendido algo de novo, realmente. Né? Espero que eu possa ter compartilhado aqui parte daquilo que eu sei com vocês, que vocês possam aplicar isso na vida de vocês a partir de hoje. E que isso traga. A gente às vezes não consegue medir o tamanho das ações que a gente toma, né? As consequências que isso vai ter no futuro. Mas eu tenho certeza que quando a gente espalha conhecimento, a gente está criando uma corrente de coisas boas que vão acontecer, vão trazer resultados muito positivos para muita gente que precisa muito. Então eu gostaria muito de agradecer o convite e desejar aí uma boa noite para todo mundo que está aqui assistindo e que participou. Certinho. Muito obrigada, Nicolas. Muito obrigada a todo mundo. Fiquem com Deus e até a próxima, se Deus quiser. E eu que Tchau, tchau. agradeço, gente. Tchau, tchau. Boa noite para todo mundo. Tchau, boa noite.